Olá, gente, voltamos. Estamos iniciando mais uma semana de aula. Espero que vocês aprendam bastante coisa durante essa semaninha, ok? E o que vocês fizeram no final de semana? Curtiram muito com a família? Muito bem. Já que a gente está iniciando a semana e hoje é segunda-feira, vocês sabem que hoje nós temos aula de português. Então já peguem lá o livro de vocês de português e já abram na página 24, tá? Hoje o assunto é bem interessante, o assunto é bem legal. A gente vai estudar da página 24 até a página 31, tá bom? A tarefa é bastante extensa. E o nosso assunto de hoje, a data, tá? Cada uma das páginas coloquem a data. Hoje são dia 8/6/2020. E o nosso assunto de hoje chama artigo de opinião. Você sabe o que é um artigo de opinião? Já ouviram falar? Já escreveram algum artigo, né? Bom, o artigo de opinião, gente, é um texto onde o autor expõe, né, o seu posicionamento, né, expõe a sua ideia sobre um determinado assunto. Por exemplo, no livro de vocês tem um assunto bem interessante que é respeitar os idosos, é aceitar o próprio futuro, tá? Então, um artigo de opinião, ele tem que ter argumentos, tá? Argumentos coerentes. Se você for escrever algo, primeira coisa, antes de você escrever qualquer coisa sobre determinado assunto, vocês têm que ler bastante sobre o assunto antes, tá? Ler em várias fontes diferentes para ver se uma ideia bate, né? Se uma coisa é coerente com a outra, se não entra em atrito, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tem várias notícias, né? Vários fatos que não é verídico. Então, antes da gente escrever um artigo, da gente dar a nossa opinião, a gente tem que estudar, a gente tem que ler bastante antes pra gente argumentar, pra gente ter argumentos, né? A gente tem que conhecer daquele assunto, certo? Por exemplo, hoje está se falando bastante de racismo, tá? É um assunto bem atual. Aliás, esse assunto, na verdade, ele não é atual. Esse assunto, ele é bem antigo, o racismo. Mas hoje, devido àquele acontecido, né, que lá nos Estados Unidos, daquele negro, dos policiais, enfim, tá sendo bastante falado nesse assunto ultimamente. Então, o racismo. Se vocês fossem escrever um artigo, por exemplo, escrever um texto sobre o racismo, vocês teriam como argumentar, como defender essa causa? Eu tô dando o exemplo do racismo, gente, porque é um assunto atual, tá? Na atualidade. Mas vocês podem escrever sobre qualquer ideia, tá? Sobre qualquer assunto. O importante é vocês terem argumentos para defender a ideia de vocês, tá? Não basta só você escrever lá um texto enorme e no texto não tem nada coerente. Os fatos, os argumentos, eles não têm coerência. Então, antes de vocês escreverem qualquer coisa, qualquer texto sobre determinado assunto, estudem bastante antes, leiam bastante antes, para vocês saberem exatamente o que vocês irão escrever, tá? Saber exatamente a ideia que vocês estão defendendo, certo? Então, o artigo de opinião, ele se trata exatamente disso. A gente dá a nossa opinião, mas a gente dá a nossa opinião com argumentos. A gente argumentar sobre a nossa opinião. Olha, eu tô falando isso exatamente por isso, isso e isso, tá? Eu estudei desse assunto. Eu tenho convicção do que eu estou falando, do que eu estou escrevendo. Tem coerência, né, no que eu falo, no que eu digo, certo? Então, antes de vocês escrever, dá os argumentos de vocês, verifique se tem coerência, certo? Então, isso é um texto, isso é um artigo de opinião, ok? Ficou claro para vocês? Então, diante disso,
E no livro de vocês, lá na primeira página, dá mais uma lidinha, que lá também tem um artigo bem interessante que fala sobre os idosos, tá? E diante do que eu falei também, vocês irão responder as questões. Gente, respondam todas as questões, tá? Até a página 31, pra gente encerrar esse assunto, para na próxima aula a gente começar com um novo assunto, certo? Você sabe que o nosso livro de português, ele é bem extenso, né? Português e matemática, o conteúdo é bastante grande, diferente das outras disciplinas, né? Que a gente tem que dividir um conteúdo para 2 aulas. Então, respondem todas as questões desse assunto de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Compreendido sobre o que é dar a nossa opinião, né? Sobre um artigo. E a gente se vê novamente amanhã, certo? E outra coisa, leiam, tá? Leiam muito, leiam bastante livros, textos, leiam tudo, certo? Volta e meia eu toco nesse assunto com vocês, mas eu sei que isso é essencial para o aprendizado, para o desenvolvimento de vocês, tá? Então leiam bastante, ok? Bom, por hoje é só. Tchau, meus amores, fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.